Saudações, meu nome é Camila Grankov, eu sou economista de formação, fiz minha formação acadêmica na área de... Ai, gente, deixa eu fechar isso aqui. Vou recomeçar. Deixa eu tirar isso aqui da tomada. Meu nome é Camila Grankov, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou economista com formação na área de economia das mudanças climáticas, formada pela USP, mestrado na UFRJ, doutorado pela Universidade de East Anglia, no Reino Unido, e trabalho na área de economia e sustentabilidade há mais de 10 anos, principalmente na área de cooperação internacional e atuando sempre com instrumentos econômicos para a transição de baixo carbono. É uma grande alegria estar aqui com vocês hoje para essa aula, que é intitulada Financiamento Público e Privado para a Sustentabilidade no Brasil. O objetivo dessa aula é fazer um panorama das principais linhas aí que nós vemos nesse tema, né, no debate acadêmico sobre esse tema. A principal referência bibliográfica que estou indicando aqui para essa conversa é um relatório que está no Prelo, que a gente vai lançar muito em breve, né? Nós que eu digo a CEPAL, a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, que é a instituição para a qual eu trabalho no momento, principalmente com a agenda do Grande Impulso, o Big Push para a Sustentabilidade, e também com a FES, a Fundação Friedrich Ebert Stiftung, que foi uma grande parceira nessa iniciativa desse relatório que é a referência dessa aula. Queria iniciar contando um pouco do histórico, né, desse relatório, porque que eu considerei ele uma referência relevante para essa discussão. Como vocês vão ver mais para frente na aula sobre o Big Push, o Grande Impulso para a Sustentabilidade, essa é uma abordagem que a CEPAL vem desenvolvendo há alguns anos já, na linha do que nós temos, né, como vocês também verão aqui no curso, do Green New Deal da Europa, do Build Back Better nos Estados Unidos, da recuperação verde, crescimento verde, tem uma série de programas, pacotes, políticas e iniciativas, né, que buscam reativar a economia, reativar a criação de empregos, empregos decentes, reduzir desigualdades, ao mesmo tempo em que reduz as pressões sobre o meio ambiente. Na CEPAL nós temos o Big Push, ou Grande Impulso para a Sustentabilidade, que eu não vou detalhar agora porque vai ter uma aula específica, né, sobre esse tema, mas o grande ponto do Big Push é que ele é uma abordagem que parte do pressuposto de que para a gente transformar o modelo ou estilo de desenvolvimento é necessário uma grande quantidade de investimentos. Então, você só transforma o modelo econômico se você investir. Esse é o ponto de partida. E como a gente está falando de investimento, e nesse caso investimentos massivos, né, na escala de trilhões de reais ou até de dólares, só para o caso da economia brasileira, porque realmente estamos falando de transformar a forma como produzimos, distribuímos e consumimos energia, transformar a forma como locomovemos pessoas e mercadorias no território, tudo isso requer investimentos massivos, muita quantidade de investimentos. Então, esse relatório, que foi desenvolvido em parceria com a FES, ele buscou identificar como financiar, né? Como você financia essa grande transição. Então, o relatório vai se chamar Destravando o Big Push para a Sustentabilidade no Brasil, recomendações de financiamento público e privado. Eu tive a satisfação de poder coordenar tecnicamente o relatório, que foi produzido pelo Gabriel Aidar e pela Flávia Moraes. Então, vamos lá. No programa de hoje, nós vamos ver um arcabouço conceitual, ou seja, quais são os principais conceitos, né? O que a teoria econômica nos diz sobre políticas públicas para a transição de baixo carbono nos países em desenvolvimento. Vamos ver também um panorama dos arcabouços de financiamento verde em alguns países, e bloco, no caso da União Europeia, né? Selecionados,
Vamos ver também o panorama das propostas e políticas públicas que já existem, né? Quais são as propostas, o que já está na mesa em termos de financiamento climático no Brasil? Reconhecendo, claro, que essa discussão não parte do zero. E, finalmente, vamos ver qual que é a agenda de financiamento ou qual que é a proposta de financiamento para o Big Push ou, de forma mais genérica, qual que poderia ser uma proposta de agenda de financiamento para investimentos sustentáveis no Brasil. Então, indo para o primeiro bloco aqui do arcabouço conceitual de políticas públicas para a transição de baixo carbono nos países em desenvolvimento. De forma muito resumida, porque eu também não quero tornar essa discussão muito economicista, né? Mas quando a gente olha para a literatura econômica, quais são as grandes propostas, né, de financiamento verde na literatura economicista, essa questão, a questão ambiental, a questão da emergência climática, a questão da perda dos serviços ecossistêmicos, do desmatamento, da poluição do ar, da poluição da água, da poluição dos solos, a questão ambiental de forma geral, ela é entendida como uma externalidade. Ela é um elemento externo à tomada de decisão. Lembrando que, para essas teorias, a tomada de decisão só considera um aspecto: preço, né? A principal variável que influencia a tomada de decisão, seja para os consumidores, seja para as firmas, seja para os governos, nos principais modelos e teorias econômicos, ou os dominantes, né, modelos e teorias econômicas, são ligadas a preços. Preços relativos deveriam incluir tudo aquilo que os agentes tomadores de decisão deveriam saber, né, quando eles estão ali fazendo uma escolha de investimento, de consumo, de quantidade produzida, etc. Então, o fato de que esses temas ambientais são estendidos como externos, externalidades, isso gera uma ineficiência, que essa externalidade não está capturada no preço. Então, essas teorias, né, que têm uma grande herança ou uma grande arcabouço de base, né, teórico, conceitual, até mesmo ideológico, de origem mais liberal, eles vão propor, esses arcabouços vão propor de que a forma de internalizar essa externalidade, ou essa grande falha de mercado, porque o mercado não está considerando essas variáveis, é gerar um preço, colocar esse tema dentro do preço. Então, é assim que vem as propostas de precificação de carbono, por exemplo. Gerar um tributo sobre carbono, gerar um mercado de carbono. A ideia de que você deve colocar dentro do preço, e aí, com essa informação dentro do preço, você consegue chegar a uma situação ótima. Bem, claro que tem uma série de críticas em relação a isso, porque, de fato, a precificação de carbono como solução única e isolada, né, você colocar um preço no carbono, seja via tributo, seja via mercado, ou uma combinação dos dois, não tem sido uma solução efetiva, né, de acordo com a revisão dos países e governos subnacionais que têm buscado essa solução. E, de fato, a mudança climática não se reduz a uma única falha de mercado, é um problema muito mais complexo, estrutural e que requer políticas compreensivas, um papel de Estado compreensivo. Então, entrando aqui um pouco no grande impulso novamente, né, é necessário um grande impulso de investimentos coordenados, né? É preciso um papel ativo do Estado para coordenar políticas e planejamento de longo prazo para conseguir mobilizar e destravar esse grande conjunto de investimentos envolvendo tanto medidas regulatórias, programas de investimento, crédito, tributação e subsídios. Então, esse é o ponto de partida, né? Uma análise crítica dessas teorias e propostas dominantes e como é necessário um arcabouço muito mais sistêmico e compreensível. Olhando um pouco para o panorama, né? Quais são os arcabouços de financiamento verde que já estão sendo implementados, né? O estudo olhou para 3 experiências internacionais selecionadas, então, claro, a gente não teve fôlego para olhar para todas elas, mas olhamos para a União Europeia, que tem um grande plano de investimento para uma União Europeia sustentável. Tem também o Nova Geração, o Next Generation EU, que é o maior e mais ambicioso pacote de recuperação da história do bloco, né?
a forma como esse pacote se organiza, né, ou esse plano e esse programa Next Generation se organizam por meio da operacionalização de fundos, né? Eles se operam por meio de fundos. E a fonte dos recursos é tanto o orçamento da União Europeia em si, como as receitas obtidas por meio do mercado de carbono, que é o EU ETS, e também a emissão de títulos verdes. Então, o endividamento verde, o endividamento para financiar investimentos sustentáveis também é uma forma de financiar essas políticas e esses programas na União Europeia. As formas de atuação são diversificadas, né? Os diversos instrumentos utilizados são subvenções, financiamentos diretos, garantias, etc. No caso dos Estados Unidos, recentemente, o governo Biden-Harris aprovou uma série de medidas ligadas ao pacote do Build Back Better. Então, houve um grande ato, né, o ato de infraestrutura e empregos, que financia mudanças na infraestrutura, principalmente logística, e o ato de redução da inflação, que apesar do nome é um ato, sim, né, de redução de preços, mas também muito focado na questão da transição energética. Esses dois atos combinados representam a maior política, o maior conjunto de recursos que o governo norte-americano já dedicou em sua história para as ações climáticas. No caso dos Estados Unidos, os fundos, né, se operacionalizam por forma de programas, né, que são distribuídos nos departamentos e agências. Eles são financiados por meio de alterações tributárias, recursos de programas encerrados e redução de fraudes, né? As formas, os instrumentos que são aplicados nos Estados Unidos são créditos fiscais, subvenção, financiamentos diretos, assistência técnica, entre outros. E para trazer um exemplo do Uruguai, nós analisamos também a política energética 2005-2030, que já tornou o Uruguai neutro em carbono no seu setor energético, foi um dos primeiros países, né, latino-americanos a se tornar neutro em carbono. No caso do Uruguai, aqui para olhar para um caso mais próximo, né, da realidade do Brasil e dentro da realidade latino-americana, esses fundos se organizam por meio de programas, né, incentivos fiscais e garantias de compra da geração de energia e instrumentos econômico-financeiros. A fonte dos recursos, né, como que o Uruguai tem financiado essa política, alterações tributárias, recursos orçamentários próprios e captações internacionais. As formas de atuação, os tipos de instrumentos, são financiamentos diretos, garantia de compra da geração utilizada, aportes em projetos, etc. Então, o que a gente vê de forma muito rápida, muito resumida? Quais são as lições ou as considerações que a gente pode fazer em relação a essas experiências internacionais selecionadas? O primeiro ponto é que elas são políticas organizadas por meio de planos de longo prazo. Melhor, estão olhando para a direção de desenvolvimento que esses países querem ter, qual que é o horizonte de desenvolvimento que esses países querem ter. Então, o longo prazo está no radar, existe uma visão de qual é a trajetória de desenvolvimento dos países, articulados por uma estrutura de governança institucional coordenada pelo Estado. Então, em todos os casos, o Estado teve um papel ativo, com criação de veículos ou instrumentos financeiros muito claros, e em todos os casos foram ou fundos ou programas, né? Os planos, nos casos dos 3 experiências analisadas, apresentam metas claras, explícitas, que orientam as aplicações dos recursos. Há previsão de orçamento específico de longo prazo garantido, né, para o financiamento dessas políticas, independentemente de regras orçamentárias, como, por exemplo, o teto dos gastos, no caso do Brasil. E há uma multiplicidade, né, de possibilidades de formas de aplicação. A gente viu garantias, financiamento direto, subvenção, assistência técnica, enfim, é uma combinação diversa de instrumentos que podem ser aplicados. Partindo, então, para o terceiro bloco, né, que é analisar, ou seja, entender o que já está na mesa no Brasil, o que nós já temos de discussão, de estudos, relatórios e propostas em termos de políticas públicas para o financiamento climático no Brasil. Bom, algumas não vai dar tempo, né, de descrever cada uma delas, mas eu convido quem tiver interesse a ler o relatório, né, completo e acessar esses estudos também com calma para entender em profundidade as propostas, mas tem a proposta do Green New Deal para o Brasil, que foi realizada, né, proposta por um conjunto de pesquisadores da UFRJ, propõe uma série de investimentos em áreas estratégicas para o Brasil e calcula os impactos, né,
macroeconômicos desses investimentos. Há um estudo do PNUMA de 2021, que também traz uma série de propostas. Eu destaco também o Fórum da Geração Ecológica, que foi uma iniciativa que durou um ano no âmbito da Comissão de Meio Ambiente do Senado Federal, e durante esse um ano, representantes de diversos segmentos da sociedade civil brasileira se reuniram para discutir propostas legislativas para o desenvolvimento sustentável no Brasil. A partir desse fórum, foi gerado um relatório com todas essas propostas, foram 5 grupos de trabalho temático, economia circular e indústria, energia, cidades sustentáveis, bioeconomia e proteção e uso da terra. Então, para cada uma dessas áreas foram geradas essas propostas legislativas nesse relatório que foi aprovado por unanimidade na Comissão de Meio Ambiente do Senado Federal e que nesse momento se encontram prontas para votação no âmbito do Congresso Nacional. E também foi revisado o estudo do SEBRE, né, do Núcleo de Meio Ambiente e Mudança do Clima do SEBRE. Então, ou seja, já existe uma massa crítica, né, já existe uma série de insumos que estão sendo gerados por diversos atores da academia, da sociedade civil, do legislativo, que já geraram uma série de propostas que contemplam de uma forma direta ou indireta o tema do financiamento ambiental e climático no Brasil. Mas além dessas propostas que já existem, é importante mencionar que o país também já conta com um arcabouço de políticas, né? Ou seja, já existem políticas e instrumentos aprovados e em execução e implementação no contexto do Brasil. Um dos primeiros, né, foi criado no âmbito da Política Nacional sobre Mudanças Climáticas, de 2008, que é o Fundo Nacional de Mudança do Clima. Há também o Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal, o PPCDAM, que é tido como uma grande experiência de sucesso, né, reconhecida, inclusive na literatura internacional, como um plano que conseguiu reduzir de maneira muito rápida e de maneira muito significativa, expressiva, conseguiu reduzir as taxas de desmatamento na Amazônia, com uma série de medidas, e claro, houve toda uma estrutura de financiamento por trás dessas medidas de fiscalização, prevenção e controle do desmatamento que permitiram atingir esses resultados. Destaco também o Fundo Amazônia, né, que também é tido como uma grande experiência de sucesso, um fundo que funciona por captação por resultado. Então, conforme o desmatamento na Amazônia é reduzido, mais recursos entram dentro do fundo para fazer mais ações, né? Há também o Programa de Agricultura de Baixa Emissão de Carbono, o famoso ABC, que é uma linha específica para agricultura de baixo carbono, que também já está em implementação. Já existe, né, já foi aprovada uma Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais. Recentemente foi aprovado também o Mercado de Carbono Brasileiro. Esses dois ainda não estão, né, em implementação total, né, ainda requerem uma série de instrumentos e mecanismos adicionais para que sua efetiva regulação permita a viabilização do início do seu funcionamento. E também foi criada no Brasil, né, regulações do Banco Central e da CVM. O Brasil foi um dos pioneiros, não só na América Latina, mas também no mundo, em fazer exigências ligadas a meio ambiente e sustentabilidade no âmbito do Banco Central e da CVM. Ou seja, é importante reconhecer que essa discussão ela não parte do zero, né? Há uma série de políticas, de instrumentos que já existem, que já estão sendo implementados, que inclusive já foram avaliados por uma série de atores, que já têm recomendações de aprimoramentos, e também tem um conjunto de propostas recentes que o estudo também entra mais ao detalhe. E eu queria aproveitar a maior parte do tempo aqui para discutir com vocês quais foram as propostas, né? Qual que foi a agenda de financiamento para a sustentabilidade no Brasil. E antes de entrar no mérito em si, né, das propostas e como elas foram articuladas, eu gostaria de comentar sobre o processo, né? O processo que levou a chegar nessas propostas. Foi desenvolvido um relatório preliminar
né, com toda essa estrutura que eu acabei de apresentar e também apresentando já algumas recomendações preliminares para o financiamento para a sustentabilidade no Brasil. Esse relatório preliminar foi compartilhado com especialistas e lideranças. Muitas dessas lideranças eram pessoas envolvidas na época, né, no finalzinho do ano passado, no finalzinho de 2022, na equipe de transição. Então, são pessoas envolvidas seja na agenda econômica, na agenda fiscal, na agenda de financiamento, seja na agenda de sustentabilidade e meio ambiente, que participaram de uma oficina aqui na CEPAL sobre esse tema, geraram insumos, criticaram, enfim, foi um momento ali de um debate muito rico, e foi a partir desse intercâmbio, né, dos insumos desses diversos atores, e sempre, né, sob a coordenação excelente do Gabriel Aidar e da Flávia Moraes, foi gerado esse conjunto de recomendações finais aqui que eu vou comentar com vocês agora. O grande objetivo dessa proposta, ou dessa provocação, né, de ter uma proposta de financiamento do Big Push, uma proposta de financiamento de um grande conjunto massivo de investimentos transformadores do modelo de desenvolvimento rumo à sustentabilidade, é a gente gerar um debate, a gente gerar uma base qualificada para o debate. Então, essas propostas estão inspiradas na revisão do arcabouço analítico e teórico, que a gente viu na primeira parte, na revisão das experiências internacionais, na revisão do que já tem de arcabouço de políticas no Brasil e de propostas de políticas no Brasil, e também baseado nos insumos, né, no debate que houve com esse conjunto de atores. Caso alguém esteja assistindo, novamente agradeço muito pelos insumos, pela participação. Bem, a proposta ela gira em torno de fundos, né? E aqui eu queria eliminar um pouco já qualquer ruído que possa aparecer em relação a isso. Tanto faz se é fundo ou se é programa, tá? O importante é que haja um mecanismo específico para cada uma das missões, como a gente vai apresentar na sequência, que foram identificadas. Então, tem que ter um pote de recurso, tem que ter uma estratégia de financiamento para cada uma dessas missões. Isso é o mais importante. Se vai chamar fundo, se vai chamar programa, isso não é relevante, né? Isso é uma discussão mais do ponto de vista operacional, o que faz sentido operacionalizar dada a proposta. Então, os principais elementos dos fundos são ter metas claras, né? Eles devem ter metas claras que indiquem a coordenação das políticas climáticas necessárias. Outro ponto é a transparência, mensuração de resultados e regras de compliance. Isso é fundamental. Como que a gente vai criar pacotes de estímulos, financiamentos, subvenções? Como é que a gente vai gerar essa série de benefícios de financiamento correndo o risco de greenwashing, né? Ou seja, a lavagem verde, que são aqueles investimentos que se dizem verde, mas não é bem assim, se for olhar, não é tão sério, tão sustentável assim. Então, é fundamental ter transparência, mensuração de resultados verificáveis e regras de compliance, né? Propõe-se também uma execução transversal, sempre partindo do pressuposto de que a coordenação é um elemento central para esses investimentos ocorrerem, e descentralizada. É necessário o envolvimento de atores subnacionais. Muitas das agendas que são aqui propostas são de competência de atores subnacionais que vão ter um papel muito importante. Então, os fundos eles não podem ser ficções contábeis, certo? Mas eles têm que garantir a previsibilidade e a estabilidade na provisão desses recursos. Previsibilidade e estabilidade são duas palavrinhas chave para destravar, para gerar confiança para que esses investimentos realmente aconteçam. Bom, quais são esses fundos, né, que são propostos? Foram 6 fundos propostos. O primeiro é o Fundo de Agricultura de Baixo Carbono e Uso Sustentável da Terra. Não tem jeito, gente. Desmatamento e agricultura combinados representam mais de 70%, mais de 2/3 das emissões de gases de efeito estufa do Brasil estão nesses setores. Então, precisa ter um fundo dedicado para esse tema, né? Tanto para apoiar as atividades agropecuárias de baixo carbono, quanto para as atividades de monitoramento, prevenção, fiscalização e contenção de desmatamento. Também é proposto um fundo de justiça climática, né, nos inspirando muito no que tem nos Estados Unidos, por exemplo, com a iniciativa Justiça 40,
que é uma iniciativa que exige que 40% dos benefícios dos investimentos sejam direcionados para comunidades vulneráveis e historicamente enfim, vulneráveis em situações de racismo, etc. Então, o Fundo de Justiça Climática ele está focado em mitigar os impactos sociais regressivos, né, ligados às mudanças para atividades produtivas verdes. Então, são medidas muito de caráter compensatório, sabendo que muitas tecnologias verdes não são neutras do ponto de vista distributivo, do ponto de vista racial, do ponto de vista de gênero, do ponto de vista étnico. Então, esse fundo ele é para mitigar, compensar, ou mais do que compensar, buscar gerar maior igualdade no âmbito dessa transição de baixo carbono. O Fundo de Tecnologias Limpas ele busca gerar capacidades, né? Isso é fundamental, a geração de capacidades para que essa transição não ocorra totalmente baseada em tecnologias importadas, para que a gente seja capaz de gerar dentro do território essas soluções, essas tecnologias, essas práticas, e isso efetivamente se traduza na geração de empregos aqui, dentro do território. Tem também fundos de infraestruturas sustentáveis, não poderia deixar de estar, a Amazônia, que é um bioma de absolutamente centralidade, não só para o Brasil, mas para o equilíbrio climático no mundo todo, e, claro, o Fundo de Perdas e Danos. Nós todos estamos acompanhando com grande preocupação os eventos extremos que estão acontecendo no Brasil, notadamente nas últimas semanas no litoral norte de São Paulo. Então, esses eventos extremos, eles são previsíveis, eles vão acontecer, nós já sabemos, é necessário ter um fundo de perdas e danos, mimicando, né, ou gerando uma mímica em relação à proposta global de um fundo de perdas e danos. Vou passar muito rapidamente pela estrutura de governança, que também vai aparecer no slide final, ou seja, a ideia é que haja alguma autoridade, secretaria ou algum órgão coordenador, né, que nós propomos esteja ligado à presidência da República, e para cada um desses fundos a gente sugere a criação de um comitê consultivo com ampla participação da sociedade civil, um comitê deliberativo e uma secretaria executiva que é quem efetivamente implementaria. As formas de aplicação desses recursos são diversas, né? A gente sugere uma combinação inteligente, uma combinação diversificada de distintas formas de aplicação de recursos, crédito rural, transferências verdes, pagamento de serviços ambientais, compras públicas, enfim, um mix de diversos instrumentos que vão se revelar adequados para cada missão, né? Cada missão vai ter formas específicas de aplicação de recursos. A estrutura de funding, né? Como financiar essa proposta? A gente identifica aí 5 eixos centrais. O primeiro é ter um novo marco fiscal verde, aproveitando esse momento de debate, de reforma tributária, qual que poderia ser o novo marco fiscal verde? Títulos verdes, né? Captar ou emitir títulos verdes, regime tributário verde, que novamente, entrando no tema da reforma tributária, tão relevante nesse momento. Os bancos de desenvolvimento, seja a nível nacional ou subnacional, têm um papel central em financiar, né, essa proposta e, claro, captações internacionais que são cada vez mais relevantes. Nessa última figura, vocês estão vendo a proposta em um único slide, né? Se tiver que olhar um resumão da proposta, ela está aí na tela para a gente enxergar, onde vocês podem ver a proposta de governança, os diferentes fundos, como eles seriam compostos, as formas de explicação, de aplicação, a estrutura de funding, né? De onde poderiam vir esses recursos, e também a gestão financeira, já indicando alguns órgãos e entidades que poderiam apoiar. Então, gente, eu queria agradecer muito pela atenção de vocês. É um prazer estar aqui, ter a oportunidade de dialogar sobre financiamento para a sustentabilidade. Os desafios que nós temos à frente não são pequenos, como nós todos sabemos. Trata-se realmente de uma transição, de uma transformação profunda, que vai exigir mudanças, né, de todos nós, de todos os atores. E, então, recapitulando rapidamente, aqui hoje a gente viu os principais arcabouços conceituais, vimos algumas das experiências internacionais de financiamento climático, vimos também, e por fim não, em terceiro lugar, nós vimos quais são as políticas e as propostas que existem no Brasil, e abordamos também aqui uma proposta, uma base para discussão que foi desenvolvida por meio de uma parceria entre a CEPAL e a FES, né? E que vai ser lançada muito em breve. Vocês estão vendo aqui em primeira mão, né? Os resultados desse esforço, dessa iniciativa. É um prazer estar com vocês, eu me coloco à disposição e deixo, por fim, um disclaimer de que muitas das visões, das impressões e perspectivas que eu compartilhei aqui
são minhas perspectivas particulares e não necessariamente representam o posicionamento da CEPAL. Um prazer e até a próxima.